Então eu tenho casos assim, tem uma senhora que eu vou reavaliando, né? Mas ela tá bem. E aí ela fica, ai, hoje eu não treinei, hoje eu não estudei. Aí eu, calma, não é assim. Eu tô fazendo pra gente ver exatamente como você está. Não precisa ficar tensa. Você já me conhece também, então fica tranquila. Então, assim, o desempenho, eu vejo assim, isso a gente tem que observar. Pode ser menor diante de uma ansiedade ali, de querer fazer tudo certo. Sim. E aí isso atrapalha, né? Isso a gente sabe, em escola, né? Na época de escola, faculdade, quando a gente ficava nervoso, você podia saber tudo na hora. Bate o branco. É. Então, assim, a gente tem que ficar tranquilo. Mas Então, como que você consegue saber se o cara tá com algum sinal já de por uma questão de ser idoso ou tá nervoso, né? Também tem aí isso. alguns vão falando assim, ah, como que eu fui? Já quer Tá. saber na hora. Eu fui bem, eu acertei, tá Uhum. certo? Aí eu, calma, depois eu vou te falar, fica tranquila. Eu falo tranquila que grande maioria são mulheres, né, que eu atendo, Mulheres. Então, calma, se empenhe, dá o seu melhor, mas não se preocupe tanto. Então, alguns vão falando assim, vão dando alguns sinais. É mulheres também porque os homens morrem mais cedo, né? Sim, Esse futuro dos idosos, ele é mais feminino, sim. né? Você vê isso praticamente falando assim. Praticamente tem as teorias também. Ah, Tem o que chama de feminização da velhice, que é justamente isso, né? A maioria são mulheres por várias questões e uma delas é justamente por se cuidar melhor ao longo da vida. Então, ir mais aos médicos, fazer exames preventivos, não ter tanta essa resistência que a gente acaba observando mais nos homens, assim, né? ainda mais homem velho. Vai ficando mais teimoso, talvez. Então, essa é uma grande, assim, isso se fala muito, Isso é né? uma grande. Pode falar, é uma grande mentira, é um grande é uma generalização maldosa em relação Não, aos idosos. mas uma grande crença, pronto, Uma assim, grande para crença. falar, Aham. com relação aos idosos, que fica teimoso, fica rabugento, né? É. E isso são crenças a partir de, às vezes, das nossas bolhas, né? Dos Cavalo nossos... velho não aprende truque novo, essas coisas assim. É. Então. Mas, na verdade, a gente tem nossa personalidade e ela vai se fortalecendo conforme a gente vai ficando mais velho. Então, se você já é uma pessoa teimosa, inflexível, a tendência é que fique ainda mais na Uhum. velhice, né? E aí é algo que a gente aqui, né, todas as idades, a gente tem que estar abertos a querer mudar isso, né? Melhorar, de repente, através de um processo psicoterapêutico para a gente ter, não ser tão assim, né? Tão teimoso, tão taxativo, tão inflexível, né? Acho que Porque às vezes a pessoa também se convence disso, né? Ah, eu já tô é, no fim da vida, não tenho mais nada pra aprender. exatamente, já sou assim mesmo, por que que eu vou mudar? Então tem muitas realidades assim, pessoas assim, e outras super dispostas, com 90 anos, querendo aprender algo novo, querendo se manter ativo, para o que a maioria fala, eu não quero dar trabalho, né? Uhum. Mas assim, isso também é muito relativo, a gente pode dar trabalho, precisar de alguém em qualquer idade. E aí, como que a gente vai demandar dessa pessoa também, né? Como a gente vai reagir a isso, a essa situação? Acho que é isso que a gente tem que refletir também ao longo da vida. Que a gente pode, de repente, sofrer um acidente e vai precisar de cuidados aí. É E aí, verdade. né? Mas como que a gente vai reagir a isso? Como que a gente vai ser para essa pessoa que está cuidando da gente, né? Então, É muito importante pensar nessas coisas, né? sim. Porque cuidar dos outros, eu vivi isso com a minha mãe cuidando dos meus avós. Uhum. E isso. Primeiro eu vivi com a minha avó cuidando do meu avô, que meu avô deu uma baqueada um pouco antes da minha avó ali, com 85 já. O meu avô Uhum. tinha 85, minha avó tinha 81, 82, assim. E até os 85, meu avô foi bem pra caramba. Mas aí com 85 parece que ele envelheceu 20 anos, assim. Sabe? Antes parecia que ele tinha Ah, 65, sim. mas daí com 85 ele teve um problema de coluna, aí foi Hum, uma cirurgia, aí não ficou bem, aí parou de andar, aí começou a cair demais. sim. E no começo a minha avó ainda estava super bem cuidando dele, Uhum. mas o fato de cuidar dele também meio que pesou para ela. Ela absorveu muito da velhice
por esse ato de cuidar. E depois, quando os dois estavam mais debilitados, a minha mãe cuidando dos dois também teve uma carga super pesada. Essa pessoa que cuida, geralmente ela tem a vida totalmente bagunçada, Sim. chacoalhada também. É muito difícil, né? Quando centraliza em uma pessoa, acaba sobrecarregando muito, né? Então, assim, o ideal é dividir esse cuidado, se tiver outros familiares, dividir, né, essas tarefas, porque é pesado. Cuidar do outro é pesado, né? Eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, então cuidar de uma criança já demanda muito. E não, o idoso não volta a ser criança de jeito nenhum, mas cuidar de uma pessoa adulta demanda, assim, não vou dizer muito mais, não dá para comparar tanto, porque são fases diferentes, né? A criança está ali se desenvolvendo e o adulto, a pessoa idosa, já tem ali a história de vida, já tem seus costumes. Sim. E fora que, sim, tem essa questão física também, né? Uma pessoa... E essa questão física, pela bolha, por sorte, a minha mãe pôde contratar cuidadores, né, para os meus avós no final. E cara, é um cuidado que parece com criança. Tem fralda, né? Tem alguns pontos. Tem alguns pontos muito semelhantes, assim. Mas o final da vida, ele é muito dramático, assim mesmo. O finalzinho, assim, pode ser, né? É muito difícil você ver aquela pessoa indo embora, assim, Sim. ainda estando viva. Né? A prevenção para isso, né? A gerontologia, ela pode cuidar dos idosos, mas também olha pro familiar que cuida. Sim, total. A gente orienta também, porque, por exemplo, diante de uma demência, tem muitas dúvidas, né? Do que é esperado. Ou tem gente que associa, tá fazendo isso para me provocar. Por que tá fazendo isso? Ele já sabe, mas aí tem que educar sobre isso. Porque é muito comum, você começa a ficar com raiva do idoso. Sim. Não existe muita empatia, né? A gente tem a tolerância baixa. Começa a esquecer, começa a falar bobagem, começa a fazer bobagem, Exato. né? E aí tem gente que acha, tem pessoas que acham porque não entende, não sabe que tá fazendo de propósito, tá fazendo para me provocar. Tá fingindo. Tá fingindo demência. Então, tem gente que acredita nisso e, claro, pode ter casos, né, dependendo aí, mas tem que entender que é da doença, né, não é a pessoa, assim, é uma alteração, algo que tá mexendo ali, por exemplo, né, essas doenças neurodegenerativas com o cérebro, então já não é igual a um cérebro, pode até comparar com o idoso sem doença, então não vai ser igual, né. Então, a população precisa entender disso também. E o gerontólogo atua muito nisso, na orientação para os familiares e até para cuidadores, né? Para outros profissionais que querem começar aí ou estão começando e não entendem muitas coisas, né? E aí associam, tem até profissionais médicos ainda que associam muito à velhice. Isso é coisa da idade. Já vi casos assim, inclusive recentes, assim, de uma senhora da turma do letramento digital, eu percebi que ela estava muito esquecida. E ela fala, eu estou esquecida, me desculpa. Aí eu, tudo bem. Aí eu falei com ela, você já foi ao médico? Já, mas ele falou que é coisa da idade. Ele falou que é coisa da idade, o médico? E é assim, na conversa você vê que já não é normal. Esquecendo muito, assim. Então aí eu falei, olha, é bom se procurar outra opinião. Sim. Você acha que dentro da medicina tradicional existe um ponto também de aceitar algumas coisas da velhice? Ainda, né, profissionais que não estão atualizados, então sim, que associa algo natural. Isso aí você desencana, porque você tá ficando velho, você tem que lidar com isso desse jeito, assim. Eu também tô esquecido, sabe? Falas assim, mas toda queixa de memória, né, ela tem que ser investigada, principalmente 60 a mais, que daí podem ter várias causas. Total. Cara, inclusive em nós, né? Inclusive em nós. Nossa. Não, aquilo que a gente conversou lá, nem lembro mais, mas enfim, vamos ver no final. A memória é um músculo. Assim, o cérebro. O cérebro é um músculo, a gente consegue deixá-la mais forte fazendo não só esses exercícios, mas conversando, que traz outras dicas e outras práticas para quem nos ouve, assim. Em qualquer idade, mas principalmente para os 60 a mais, né, a gente observar isolamento, né? Isolamento social é ruim. Então, o que a gente observa, né, com smartphones, internet, é muito isso, né, de contato muito virtual. Então,
Claro que isso, por exemplo, no início da pandemia, nos primeiros anos, isso foi essencial para nos mantermos conectados, né? Conversando, chamada de vídeo, mas o contato, assim, próximo, físico, faz toda a diferença. Então, participar de atividades, de conversas, clube do livro, grupos, isso é importante, porque tem as trocas que não substitui, né? Uma mensagem não vai substituir.